Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos observando sobre o tópico as fases da desigualdade no Brasil e as maneiras de identificar os níveis de desenvolvimento no mundo. Citamos anteriormente em uma das nossas aulas que estudarmos a população, nós teremos que observarmos a desigualdade, o dinamismo e a diversidade. Quando falamos de dinamismo, aumento populacional ou diminuição da população. Quando falamos diversidade, estaremos observando as diferenças existentes entre as pessoas que fazem parte de uma determinada comunidade. E desigualdade já traz para nós um olhar específico para as questões econômicas, se há ou não há condição financeira. E quando observamos as desigualdades sociais, perceberemos que trata de um problema não apenas brasileiro, mas de cenário global. O continente europeu sofre, de certa maneira, pela desigualdade, assim como a América anglo-saxônica, em especial, de maneira específica, Estados Unidos, que é a grande potência econômica, também traz aí desigualdade social diante da população que faz parte desta comunidade, que é a grande economia do mundo. E nosso objetivo, de fato, não analisar outros países no sétimo ano, mas no sétimo ano analisarmos o contexto ligado ao Brasil. Ao fazermos um link com a história, perceberemos que essa desigualdade social no Brasil, ela passa a ter, de fato, um contexto histórico. O Brasil teve mão de obra escrava, o desenvolvimento da escravidão. Perceberemos que os índios também foram utilizados, de certa maneira, como escravos por um período, e essa desigualdade ela perpetua, tendo um efeito histórico, uma explicação histórica à escravidão, e nós perceberemos que essa desigualdade ela perpetuou no contexto brasileiro. Temos alguns mecanismos para observar e desenvolver a medição, mensurar de certa maneira o que nós chamamos de desigualdade. Entre eles nós temos o índice de Gini e iremos observar outros pontos fundamentais nesse capítulo. Porém, o que mais chama a nossa atenção ao observar a desigualdade passa a ser o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Não esqueçam do IDH, porque irá acompanhar vocês em todo o estudo da disciplina de Geografia e até mesmo um bate-papo. Vamos imaginar daqui a alguns anos, a maior parte de vocês trabalhando no ramo da medicina, doutores, médicos, naquele momento do lanche entre os colegas da profissão, lá um bate-papo na hora do café, e alguém vem com um assunto falando sobre IDH. IDH corresponde basicamente ao quê? O Índice de Desenvolvimento Humano, que passa a ter uma variação de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. E há 3 critérios específicos para medir o IDH. O primeiro critério que nós temos aqui é educação, ou poderá ser chamado de acesso ao conhecimento, o grau de escolaridade. O que é observado? Baseia-se na média de anos de estudo da população adulta e o tempo que uma criança ficará matriculada na escola, nas condições de ensino. Já o segundo critério passa a ser a renda, ou padrão de vida. Nós poderíamos chamar aqui também economia. Em alguns livros vocês irão encontrar economia como critério. Baseia-se na renda nacional bruta. O que isso quer dizer? É a soma de todos os rendimentos, salários, lucros, juros, honorários, aluguéis, entre outros, da população de um país durante um ano. Passa a ser a renda per capita, calculada pela paridade de poder de compra dos habitantes. Primeiro critério, educação. Segundo, renda. E o terceiro, saúde, ou expectativa de vida, vida longa e saudável. Baseia-se na expectativa de vida da população, que reflete as condições de saúde e dos serviços de saneamento ambiental. E aí,
perceberemos também que o IDH ele tem 4 subdivisões, mediante a nota que é inserida. Há países com IDH muito alto, quando os índices são superiores a 0,800. Eles são altos, quando eles variam aí de 0,7 ou 700 a 0,799. Eles são médios, quando ele varia de 0,555 a 0,699. Abaixo de 0,350 é considerado um IDH baixo. E aí nós temos baixo, médio, alto e muito alto. O Brasil passa a ter o IDH aí considerado alto. Olhem só, de 2010 a 2017, observação, nós temos aí o IDH de 0,759. Então nós estamos aqui com IDH alto, porque de fato precisamos melhorar o nosso IDH. Mas para melhorar precisamos de quê? Melhorar a educação do país, ampliarmos a expectativa de vida e a renda da população. E aí nós teremos que, com base nesses indicadores, foram levantados alguns problemas que impedem o Brasil de melhorar o seu IDH. Na escolaridade, atualmente os anos de estudos dos brasileiros e as condições de estudo no país estão abaixo do padrão de países com melhor qualidade de vida. Então a escolaridade do Brasil precisa melhorar. De outro lado, vem a expectativa de vida. Os brasileiros têm expectativa de vida de cerca de 76 anos, enquanto nos países mais desenvolvidos, a longevidade atinge patamares acima de 80 anos. O Japão tem expectativa de vida aí de 83 anos. Então, melhorar a escolaridade, melhorar a expectativa de vida. A renda bruta, nós iremos observar que o Brasil tem sofrido muito com os problemas econômicos, pelos quais o país vem passando recentemente, o que diminui o poder de paridade de compra dos brasileiros, enquanto uma pequena porcentagem tem condição de consumir bastante, a maior parte da população não tem a condição de desenvolver esse consumo maciço. O IDH ele poderá ser analisado por município, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano por Município, onde que passa a ter uma análise, de certa maneira, de como está o município. Aconselho a vocês a fazer uma análise de como está o IDH de Santa Maria da Vitória, o IDHM de São Félix do Coribe. Faça um comparativo IDHM de Coribe, IDHM de Barreiras, para vermos aí como está a nossa situação. Vamos dar continuidade esse capítulo, além de trazer para nós os indicadores socioeconômicos por meio da desigualdade, por meio do IDH, uma análise bem mais apropriada do que é e quais os critérios, traz também para nós as desigualdades intra-regionais e interregionais, ou seja, a desigualdade dentro de uma região e de uma região com outra região. Aparece para nós destaque para duas, o Nordeste e o Norte. Por quê? Porque nós iremos observar que são as duas regiões que mais sofrem dentro do processo da desigualdade. Com melhor desenvolvimento socioeconômico, o Sudeste, aí nós temos educacional, qualidade de vida, e aí aparece também o Sul e o Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste passam a ter um sofrimento específico nesse contexto. Como fala de desigualdade intra-regional e interregional dentro de uma região, nós iremos observar o Nordeste. E memorize isso, o Nordeste, que possui 9 estados, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, tem 4 subdivisões. Quais são as 4 subdivisões? Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste. Há uma diferença no Nordeste entre dentro dessa região Nordeste, uma diferença intra-regional? Sim. Aí nós iremos. Meio Norte corresponde à transição entre o sertão semiárido do Nordeste e a região amazônica. Inclui os estados do Maranhão e o oeste do Piauí. A vegetação natural predominante é a mata de cocais,
formada por carnaúbas e babaçus, em sua maioria. A atividade econômica de destaque é o extrativismo vegetal. E aí nós iremos observar também a pecuária extensiva, o cultivo de arroz, cana-de-açúcar e algodão. De outro lado, nós temos o sertão, uma área de clima semiárido que ocupa o centro da região, com chuvas escassas e mal distribuídas no decorrer do ano. A vegetação típica é a caatinga, que passa a ser a vegetação única do nosso território. Destaque para a economia, nós iremos observar a pecuária, principal atividade econômica. E temos aí cultivo irrigado de frutas e flores. Caso aí, exemplo típico, nós temos o Projeto Formoso, que passa a ser um distrito do município de Bom Jesus da Lapa. Zona da Mata, sub-região mais urbanizada e populosa do Nordeste. Ocupa a faixa litorânea a partir do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Essa área se caracteriza por apresentar um clima tropical úmido, fertilidade, e o solo com maior fertilidade fez surgir uma vegetação formada pela Mata Atlântica. Essa sub-região é mais povoada e desenvolvida, apresentando indústrias relevantes dos setores automobilístico, olha a diferença, indústria têxtil, alimentícia, entre outras. A produção também agrícola, no sul da Bahia, por exemplo, o cacau. Outros gêneros, como o fumo, cana-de-açúcar, são desenvolvidos na região da Zona da Mata. Já o Agreste é uma zona de transição entre a Zona da Mata, que apresenta umidade, e o sertão, que apresenta a semiaridez. Então nós temos aí uma área que desenvolve agricultura, subsistência, pecuária leiteira. Agricultura, subsistência é aquela voltada para a manutenção das próprias pessoas da região. Então aí nós temos as 4 sub-regiões do Nordeste. Há um destaque também importante sobre o Nordeste, fazendo um link com a história. Em 1959 foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, chamada de SUDENE. Qual o grande objetivo da SUDENE? Levar o desenvolvimento ao Nordeste. Continuando, nós temos a região Norte. Falar da região Norte, o que nós poderemos observar? Enquanto o Nordeste teve a SUDENE, foi criado no Norte a SUDAM, ou Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Ela foi criada em 1956, os objetivos de transformar a economia da Amazônia, fortalecer suas áreas de fronteiras e fazer a integração do espaço amazônico ao resto do território nacional. Para alcançar esses objetivos, uma das primeiras medidas tomadas foi a implantação da Zona Franca de Manaus, que ofereceu os seguintes benefícios às empresas que se instalaram na região: redução de taxas alfandegárias e área de livre comércio para importação e exportação, além de incentivo fiscais. Então desenvolve aí o polo industrial no norte do Brasil, Zona Franca de Manaus, percebendo aí que vem um aparato do governo pela criação da SUDENE. Iremos dar uma pausa na nossa explicação para uma parada obrigatória e desenvolvimento de atividades. No mais, forte abraço a vocês e continuemos nos dedicando à aprendizagem. Forte abraço.